Manta R1, manta R2, manta acrílica, acrilon, perlon, filon, siliconada. Vamos entender o que é tudo isso, quais são as diferenças, para que serve e se você está usando corretamente. Oi, Kilter! Que maravilha! Bem-vinda ao Orbita Quilting Studio, eu sou a Aline Bugarin. Natasha Bugarin. Nesse vídeo a gente vai explicar R1, R2 e manta, perlon, filon, acrílica. Já vamos começar explicando que acrílica, acrilon, filon, perlon é igual Danone, iogurte, Greco, da Nestlé, é tudo a mesma coisa com nomes diferentes para cada marca. Tá bom? Lógico que de marca para marca muda a qualidade, mas é o mesmo produto, é a manta acrílica. Esse é o nome um pouco mais técnico, mas que a gente consegue aglomerar todo mundo nesse grupo. Vamos começar com ela porque ela é a que tem mais dúvida. Então a manta acrílica, né, você vai notar que muitas mantas elas têm gramaturas diferentes. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma manta mais fina e uma manta mais grossa. Você consegue ver pela transparência dela, pelo jeito como ela é feita. E a manta acrílica é aquela manta que a gente encontra em edredons comerciais. Quando você vai numa loja e compra um edredom industrializado, o que tem ali dentro é manta acrílica em diferentes gramaturas. E aí no artesanato a gente também pode utilizar essa manta acrílica em alguns trabalhos. Tá correto utilizar a manta acrílica? Tá, não tem problema usar a manta acrílica. O que você tem que entender? As características da manta. Se ela tem o caimento que você deseja, se ela tem a durabilidade que você precisa, se isso vai impactar na qualidade final do seu trabalho e se vale a pena usar uma manta que tem as características da manta acrílica no que você tá fazendo ali, tá bom? Mas não está errado usar, ela não deforma porque você vai usar. Tinha muito esse mito, né? Ela deforma, ela tem problema. Não, gente, ela não tem nenhum problema. Tanto que há quantos anos a gente usa edredom? Tem edredom que dura um monte, né? Perde um pouco o fofo, mas a gente continua usando, continua ficando quentinho. Então, sim, tá correto, pode usar, certo? R1, Natasha, qual que é a grande questão da R1? A R1, ela, pelo nome, né, R quer dizer resinada. O que quer dizer? Que ela tem resina termocolante e quer dizer um lado. Então ela tem a resina de um lado e ela é mais fofinha do outro lado. Então ela tem um lado que você, se colocar um tecido em cima e colocar o ferro ali, ela vai ativar essa cola e aí ela vai dar uma grudadinha no seu tecido. Não é uma cola permanente, não é um negócio que se você mexer demais vai ficar ali preso, muitas vezes nem durante o tempo do quilting na máquina, tá? Mas ela dá uma grudadinha, ela ajuda ali a fazer essa aderência do tecido com a manta. Então, um lado tem a resina, que é o e o outro lado é mais fofinho. Então agora já ficou mais fácil para você entender, né? Quando você faz costura criativa, as pessoas que fazem carteira, bolsa, jogo americano, porta-coisas, necessaire de todos os tipos, geralmente usam a R1 porque pega esse lado termocolante, ativa a cola com o tecido e aí fica mais fácil para fazer o quilting reto, matelassé, que geralmente as pessoas fazem na máquina doméstica ou industrial, né? Está correto usar para o quilting? A gente vai responder no final. Deixa aqui nos comentários se você gosta de usar R1, R2 ou filon nos seus trabalhos de artesanato e nos seus trabalhos de quilting e patchwork, certo? E vamos pro R2 então, Natasha. Então o R2, o que a gente vai ter? Nesse caso, o R também é a resina termocolante, mas agora o número é 2, porque a gente vai ter essa resina dos dois lados da manta. Então os dois lados da manta são mais ásperos com essa resina, que quando a gente ativa ali com o ferro, ela dá uma grudadinha. É importante lembrar que não é uma cola permanente, não é uma super cola, não gruda pra caramba, é uma leve grudadinha ali que te dá um período, mais ou menos, consegue mexer um pouquinho, mas não é assim, uau, resolve tudo. Por isso que a gente fala, inclusive, quando você for fazer, né, montar o sanduíche com a R1 ou com a R2 para fazer o que você for fazer, é importante você ainda assim usar os alfinetes para de fato montar o sanduíche, porque só confiar nessa resina quase nunca é suficiente para garantir que vai ficar o seu tecido estável no mesmo lugar. Mas então,
A R2 tem a resina dos dois lados. Ela é bem mais dura. É isso que eu ia falar. Quando a máquina faz o processo de resinagem nessas mantas, não é igual a gente pegar um pincel e passar uma cola. É um processo industrial. Quando ela faz isso, ela achata um pouco esse lado que tem a resina. E aí, essa manta fica um pouco mais dura. Então, a R1, ela fica um pouco mais dura em uma face e a R2 fica mais dura dos dois lados, né? Porque ela tá igual um reboco ali, tem um fofinho lá dentro, mas a gente já não tem contato, porque fica com essa resistência, ela fica um pouco mais dura, ela fica um pouco mais achatada. E aí entra a questão, se você tá tendo dificuldade para fazer o quilting com a manta acrílica, com a R1 e com a R2, é porque elas não são mantas adequadas pra gente fazer colchas, cobertas. Ai, Aline, mas você falou que não tem problema usar. Gente, não tem problema, tanto que todo mundo tá usando, né? Todo mundo tá fazendo quilting com a R1, quilting com a R2. O que a gente tá falando aqui é que ela não é específica. Elas são mantas de costura criativa para fazer no reto. Pedaços pequenos. Se for uma manta de sofá, a R1 fica macia depois que lava. Eu gosto da acrílica porque é fofa. Não é a ideal, não vai te ajudar, não vai evitar pregas, não vai... Todos esses problemas que as pessoas têm quando fazem o quilting, muitas vezes tem esses problemas porque estão com a manta errada, tá bom? E essas mantas aqui não são mantas de quilting e de fazer o patchwork, a finalização do patchwork com o quilting, né? Mesmo que você vá fazer a costura reta, vai fazer o quilting reto na vala, mesmo assim, não é a manta ideal, tá? A manta ideal para o quilting vai depender da função da peça. Se você quer mais quente, mais fria, se você quer mais maleável, melhor caída para uma toalha de mesa, por exemplo. Não é à toa que tem toda essa variedade aqui. Tem essa variedade de mantas, porque existe uma grande variedade de peças, de itens que a gente vai construir com o patchwork, com o quilting, né? Então, vai fazer um painel artístico para ficar na parede, é uma manta. Inclusive, a R1 é uma manta que não é legal para colocar em painel, fica muito feio. A gente tem um aqui que a gente cometeu esse erro. A gente tá aqui falando porque a gente errou também. A gente cometeu esse erro e estragou o nosso trabalho, né? A gente basicamente perdeu. É um painel lindo que a gente tem que... Não é, nossa, um super orgulho. Se a gente tivesse tido esse vídeo que a gente tá te mostrando agora, a gente teria feito escolhas melhores pra manta, tá bom? A gente espera que com essa dica você já consiga tomar melhores decisões para fazer o seu quilting, pensar se esse duro vai ter função, se os dois lados durinho vai ter função na sua peça, se a acrílica realmente vai te ajudar, e a gente tá à disposição. O que a gente gosta de falar sobre essas mantas é que elas são mantas coringas, né? Principalmente R1, R2. É onde a maioria das pessoas, principalmente em cidades menores, vai num armarinho, no ateliê, só vai ter elas. Gente, eu sinto muito. Hoje em dia, hoje, 2022, no mercado do Brasil, se você quer uma manta específica para um tipo de peça, se você quer uma manta, a melhor manta possível para uma colcha assim, assim, assado, porque ainda tem características da colcha, se você quer ela mais fina, se você quer ela mais quente, se você quer ela que o quilt apareça mais, se você quer ela com uma boa caída ali nos lados da cama, tudo isso vai interferir no tipo de manta que você vai usar, tanto para colchas como para todos os outros trabalhos. Se você busca um trabalho de altíssima qualidade, o mais provável hoje, na maior parte do mercado, das cidades do Brasil, é que você tenha que comprar pela internet, porque os lugares físicos só tem R1, R2. E elas são até mantas... porque as aulas de patchwork são aulas de peças pequenas, sim, carteira, uma tampa de bolsa e tal. Sim. Então vai fazer naquele contexto. E aí essa manta, ela é coringa nesse sentido, que ela serve para bolsa, carteira e todas as peças da costura criativa, né? Sim. Mas quando a gente vem pro universo do quilting, do patchwork artístico, das colchas grandes, aí ela não é coringa, ela não tem nada de coringa. Não, aí ela é um problema, né? Exato. Então, quem tá buscando fazer esse patchwork ou quilting artístico ou utilitário, mas quer uma manta melhor, que vai expressar melhor aquela peça, que vai dar os melhores resultados, você tem essa variedade de mantas no mercado brasileiro hoje para buscar. E aí
você vai entender por que que a R1 e a R2 não são suficientes. E a gente tem, na verdade, aqui uma amostra, inclusive, de uma parte quiltada. Você está vendo aqui só esses pedacinhos e é um pouco mais difícil de palpar, né? E a gente tem aqui algumas amostras quiltadas para você ver as diferenças entre essas 3 mantas que a gente está falando. Essa aqui é a Filon. Ó, essa aqui é a Filon 60. Na gramatura mais fininha que tem. Então ela dobra muito bem, você consegue amacetar e ela volta, linda. É. Essa aqui é a R1. Ela já não dobra tão bem, ó. Ela, tá vendo? Ela não fica aceita. mais alta, ela, você põe, ela volta, ó, ela sobe. É. E se você amacetar, você até consegue, mas é muito mais resistente. E se eu apertar demais... É pela força, não é que ela tem maleabilidade. E se eu apertar demais, pra fazer igual na Filon, que eu consigo, ó, apertar e fazer força, quando eu solto, ela tá aqui, ó, inteira ainda. Ela não tem nenhum vinco feito. Mas na R1, se eu apertar demais, vai fazer um vinco. Eu não quero, então não vou apertar. E a R2 ainda mais dura, ó. Tanto que se a gente dobra, ela volta, ó. A gente dobra aqui, ela volta. A R1, como ela só tem um lado da resina, ela não volta, ó. Mas ela fica já com uma curva ali bem maior nessa dobra aqui, ó. E a R2, ela simplesmente volta. Lógico que fazer essa dobra aqui, ó, ela nem vem, tá vendo? É vinco na certa, só pela força. Se você quer aprender a fazer uso de todos os materiais com sabedoria, aproveitar, fazer emendas, aproveitar até pedacinhos assim de manta e escolher para todos os tipos de trabalho e muito mais do que isso, a gente está à sua disposição. Tem um curso lá na UniOS que se chama SOS do Quilting. Então, além de aprender tudo sobre mantas, quais que você vai usar, quais que tem caída, quais que são melhores para toalha e etc. Tem todo esse treinamento em vídeo. Tem o treinamento sobre linhas também, então se a sua linha quebra, arrebenta, dá bololô, emaranhado embaixo, você não aguenta mais, também vai solucionar isso. A gente também fala de regulagem de máquina, então para você que tá com dificuldade, acha que não tá regulando, e tem muitos segredos, inclusive as alunas falam, os técnicos deveriam fazer esse curso para aprender o que é uma regulagem de máquina para quilting, porque qualquer máquina faz quilting, mas depende da regulagem para ter um excelente quilting, um quilting impecável. Tem todos os materiais impressos, se você quer mais informações, pode deixar nos comentários, tem o link aqui embaixo e a gente se encontra lá na Universidade de Quilting, do Orbita Quilting Studio.